Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje o assunto aqui é casos ufológicos. Vamos ter a presença hoje de Jackson Camargo. Um grande prazer aqui estar em meu canal, o canal Segredos do Mundo. Tudo bem, Jackson? Olá, boa noite, Eduardo. Boa noite a todo o pessoal do chat. Prazer estar aí com vocês. Vamos falar sobre ufologia, esse tema fascinante, né? Que tanto nos anima. Bom, antes da gente defender a tese, eu vou fazer duas perguntinhas que eu já fiz aqui até para o pessoal que é do grupo da América do Sul, né? Enfim, o senhor José Maldonado, já fiz várias perguntas. Jackson, essa paixão pela ufologia começou quando, mais ou menos? Você já viu algum fenômeno ufológico? Você poderia contar? Olha, começou há muito tempo atrás, quando eu era pequeno ainda. Sim. E aí eu passava as férias no sítio dos meus avós, e lá eu tive um avistamento bem interessante, e aí despertou essa paixão, né? Esse interesse pelo mistério, né? Isso. Muito legal. Jackson, eu acho que foi muito importante a presença de vocês lá no Senado, né? No dia 24 de junho, foi 75 anos da ufologia, é a primeira vez que os ufólogos aparecem no Senado, em pleno Congresso, dizendo que a gente não está sozinho, enfim, falando de extraterrestre. Como que vocês se sentiam nesse momento? Você acha que depois disso pode mudar alguma coisa com esse apoio, né? Apesar que os militares acabam fornecendo alguma coisa que viu através do avião, enfim, né? O que você pode dizer? Olha, essa audiência no Senado foi extremamente importante, né? Primeiro porque é a primeira vez na história que um órgão assim desse porte de algum país chama ufólogos para falar sobre ufologia, sobre casos ufológicos, né? Então só por isso já valeu a pena. Mas com certeza dessa ação vai vir outros frutos, porque vai se tem uma sequência de eventos aí para acontecer, né? De busca de reconhecimento, estruturação de grupo, uma comissão oficial de estudos e liberação de informações. Então, existe ainda bastante coisa ainda para acontecer na esfera oficial, digamos assim, né? Tomara que volta, porque parece que os Estados Unidos faz isso daí, né? Se não me engano, né? Faz, né? Uhum. Revelando nos Estados alguma Unidos... coisa do Pentágono, né? Revelando alguma coisa. Isso, nos Estados Unidos tem a comissão de estudos, tem na França, tem na Argentina, tem no Chile, eles estão discutindo a formação no México também agora, tem no Uruguai, então por que não tem no Brasil, né? Acho que a gente precisa de algo assim e só o Brasil ganha, né? A humanidade ganha se houver uma comissão de estudos assim, né? Para esclarecer esse fenômeno, né? A gente tem esse mistério todo aí, já dura muito tempo, tá na hora de tratar com seriedade, né? Infelizmente, essa é a hora de abordar isso. Exatamente, as pessoas têm que saber que nós não estamos sozinhos nesse universo, né? É isso aí. Então, vamos lá, então. Você vai falar algum caso ufológico, né? Vamos falar sobre ufologia, né? Sobre casos, né? Não tem um específico, assim. A gente pode começar falando... Vamos fazer um apanhado histórico, casos antigos e vindo para os casos atuais. Sim. Os casos mais interessantes. Ô, gato! Esse é o gato ufólogo aqui de casa. Tá sempre junto aqui quando eu estou trabalhando. Ele vem pianinho aqui na mesa e fica, enquanto eu estou trabalhando, digitando, estudando. Então, agora foi lá no outro cantinho. Boa noite, Nariman. Boa noite a Maria Cecília que está assistindo. É isso aí. A Nariman e a Maria Cecília sempre estão lá no meu canal também, prestigiando. Um grande abraço para elas. Um abraço para a Rose. Acho que eu vi a Rose ali também, se eu não me engano. Parece que é a primeira. O Denis Albert também. Essa galera é gente boa, né? Que sempre acompanha esse trabalho. Gente boa. Não, o Denis está no meu Facebook, é gente boa também. Chamei ele para entrar num grupo de ufologia no WhatsApp. Legal. Então, falando sobre casos, né? Essa semana
Hoje eu atualizei uma página lá no portal, contendo informações sobre um caso da Itália, de 1954. Eu gosto muito de nos meus trabalhos, aprofundar demais as informações. Sim. Então, quando a gente acessa um site na internet, a gente tem uma informação geralmente mais superficial. Você vai num livro, tem outras informações. Você vai numa revista, tem outras. Eu gosto de pegar tudo isso e juntar com todas as informações, jornais de época, e aí cruza com informações atuais, e aí a gente consegue algo bem aprofundado. E foi Sim. isso que eu fiz com o caso da Rosa Lott, da Inelli, essa semana. Preparei um vídeo disso, e o material, eu elaborei um artigo bem legal que está lá no Fenômeno. Então, a gente tem o mapa da região, tem o trajeto que ela fez, tem o local do caso, tem as fotos atuais, algumas fotos restauradas também. Agora mesmo à noite eu estava concluindo esse artigo, coloquei uma entrevista que eu esqueci de colocar, uma entrevista que fizeram com ela, que está lá, nas palavras dela, relatando o caso dela, né? Então eu gosto muito de aprofundar isso. E sai um pouco da mesmice, né? A gente costuma ver, tem muitos blogs, muitos canais, assim, que às vezes pega informação de um site aqui e ali e faz algo muito superficial. E às vezes até meio que distorce um pouco, né? E aí gera dúvidas em algumas pessoas e tudo. Então, por isso que eu gosto de aprofundar muito e jogar uma análise em cima, né? Como a gente fez. Então, é um caso bem legal. Quem acessar lá o Portal Fenômeno, ele tá até no menuzinho em cima. O caso da dona Lott. Dona Lott, esse caso, pode ser que eu esteja enganado, é aquele caso que ela foi para uma igreja na Itália? Isso. Ela saiu de casa de manhã. Depois você acabou puxando as meias da... A meia e as flores que ela carregava, né? E uma coisa que não se falava muito é que o objeto deixou uma marca no local onde ele pousou, ficou um buraco, e ele afetou com a radiação um cipreste que tinha na região. E esse cipreste, ele até poucos anos atrás, ele existia. Então, nessa pesquisa, eu encontrei via rede social moradores da região, moradores da época, que moram lá até hoje, que falavam desse cipreste, o cipreste que ficava no local de pouso do objeto. E aí tem um lago lá onde eles gostam de pescar, e do lago eles avistavam o cipreste, ainda ficava com a marca lá que o objeto deixou nessa árvore, né? E aí você vê, eu tenho acompanhado várias lives em vários canais. Sim. E semana passada eu vi uma live de uma pessoa que se diz exufóloga, que estava falando que não existe prova nenhuma a favor da ufologia e que as marcas de pouso são tudo coisas naturais, que não tem radiação, não tem nada. Mas aí você vê que casos como esse derrubam o argumento dele, né? Porque foi um efeito eletromagnético afetando a árvore e aquilo perdurou a vida inteira da árvore, né? Com aquele efeito, né, na vegetação. E outros casos, né? Eu vejo casos muito sólidos na ufologia que o pessoal tenta derrubar, o pessoal cético, né? Como o caso VASP, o caso Luane Zamora. São casos sólidos, mas que, às vezes, vai lá um negacionista. O negacionista, ele é um cético ao extremo, que não usa de ética para tentar derrubar um caso. Então, ele pega lá, explica um detalhezinho do caso e acho que derrubou o caso inteiro, né? E, às vezes, eles pegam umas explicações tão absurdas, tão sem noção, que eu fico abismado, sabe? Eu vi um negacionista falando que o caso VASP era ocasionado por um efeito chamado Nova Zembla. Esse efeito Nova Zembla, ele é mais ou menos assim, você tem o planeta, quando um corpo celeste está abaixo do planeta, esse efeito Nova Zembla, ele espelha aquele corpo celeste, pode ser o Sol, pode ser o planeta Vênus, por exemplo, e coloca ele numa altitude superior, e deixa ele distorcido, como se fosse um espelho, digamos assim. E ele usou essa explicação para dizer que o caso VASP era uma fraude. E aí, você vai analisar a argumentação e você percebe o seguinte, o Nova Zembla, ele ocorre com camadas de inversão térmica próximo ao Polo Norte. E o caso VASP aconteceu
no meio do verão, perto do Equador, onde não tem as condições para que esse tipo de efeito aconteça. Né? E sem falar que o planeta Vênus estava sendo visto junto com o OVNI. Então, pô, os caras ignoram, distorcem os detalhes para colocar as teses deles, né? Que nem o... o detalhe tem do piloto também tem, né, gente? Tudo isso é estudado, né? Dos pilotos, né? Pilotos de 3 aeronaves falando isso. Tem um geofísico famosinho do YouTube que ele adora falar mal da ufologia, né? E ele fala que o caso da noite oficial foi um relâmpago. Um fenômeno semelhante a um relâmpago chamado Sprite, que é uma luz vermelha que pisca, 16 milissegundos de fenômeno. Então é muito rápido. E ele só ocorre quando tem tempestade, ele vai ocorrer numa faixa muito superior àquela tempestade. E aí ele mentiu dizendo que os pilotos tinham falado que eram sprites que eles tinham visto na noite oficial. Então você vê assim que esse povo que nega os fatos, eles parece que tem um desespero em contestar os casos e ao mesmo tempo um medo de admitir essa realidade, sabe? Eu acho isso tão ridículo, tão sem noção. Mas, enfim, eu acho que as pessoas é o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho esclarecer isso tudo, né? Acho que eles têm que ver a relação, né, Jackson? Que os seres têm essas tecnologias, né? Pois é, e você vê as manifestações e tudo, tem uma manifestação inteligente, tem tecnologia, tem toda uma série de detalhes ali que eles ignoram, né? Eles distorcem os fatos. Não tem como, cara. Porque se a gente for pegar o filme o Projeto Livro Azul, ele fica com o pé atrás, aquele cara lá, né? Depois ele se torna ufólogo futuramente, ele tem que assistir o filme, né? Depois ele foi ver realmente que era fenômeno ufológico, né? Porque você tem que comprovar vendo, né? Então ele acabou comprovando isso, né? Ele entrou lá no avião, viu os Foo Fighters, né? Então, eu acho que tudo tem essas provas, né? Desde a década de 50, né? Já foi começando, né? Se não me engano, nos Estados Unidos, se me corrija se eu estiver errado, né? Então, aí o cara quer derrubar, infelizmente, né? Pois é, e esses casos, geralmente eles têm uma evidenciação, eles têm vários tipos de comprovação. Eles têm a comprovação social por parte das testemunhas, tem comprovação, muitas vezes, eletromagnéticas a partir de sensores, efeito em veículos, motores, blackouts. Você tem efeitos físicos, que é as marcas de pouso, o solo queimado, chamuscado, muitas vezes com radiação, o solo esterilizado. Tem efeitos fisiológicos que afeta a própria testemunha, ou animais, ou plantas, pessoas que morreram por causa disso, sabe? Tem muita evidenciação, então eu fico abismado quando eles vêm falar que não existe prova nenhuma do fenômeno e que não tem prova de que seja de origem alienígena, né? Aí você pega o caso da dona Rosa Lott, que ela viu aqueles homenzinhos de 1 metro de altura. Você pega o caso da Cat Davis, também seres baixos de 1 metro de altura, cabeça grande, olhos negros, pele cinza. Qual povo da Terra tem essa característica? Né? Nenhum. Tem. O caso da Sagrada Família, o ser lá de 2,5 metros de altura com um olho no meio da testa, qual povo da Terra tem essa característica? Nenhum. Então não tem como dizer que não seja alienígena. Não tem como. E o caso daquelas crianças lá na Rússia, entre 88 e 89, não lembro mais ou menos a data, que uma aparência de um que lembrava um robô, né? Tem aparência de robô, tinha 3 olhos, né, na testa e tudo. Pô, tem qual país que tem que as pessoas têm 3 olhos? Não existe. Não existe, né? Não dá para dizer que seja um fenômeno algo originado na nossa sociedade, no nosso povo. Não tem como. É alienígena e ponto. Agora, alienígena, eu gosto de usar o termo alienígena porque alienígena engloba várias coisas. Ele pode englobar extraterrestre, ele pode englobar intraterrestre, viajantes no tempo, seres interdimensionais, uma série de coisas que ele engloba. Se você fala que é só extraterrestre, você delimita que é um povo vindo de outro planeta. Mas alienígena não, ele abre as portas, né? Então, não tem como eles contestar isso. É alienígena e ponto. Não tem
não tem negacionista que consiga contornar essa argumentação, não há como. O alienígena nem sempre é aquele que atravessa o portal, né, Jackson? Pode ser de fora também, né? Que é mais considerado extraterrestre, né? Pois é. É por isso que eu gosto do termo alienígena, né? Ele abrange várias coisas, né? Agora, se você coloca só extraterrestre, aí se delimita, né? Limita, porque é só o que vem de fora, né? De fora do planeta. Limita. Alienígena é bem melhor mesmo. Você falou lá em Brasília da Noite do OVNIs também, né? Eu falei da Noite dos OVNIs e apresentei o caso, né? Mas eu resumi, eu fiz um resumo do resumo, né? Resumi ali em 15 minutos o que ocorreu em 13 horas de manifestação, mas os eventos posteriores é muita coisa. Foi legal aquelas imagens que apontou onde passou o fenômeno, né? Você mostrou lá o mapa, né? Eu estava observando. E esses são apenas os dados que eu consegui, ou nos documentos, ou com as testemunhas, né? A posição dos objetos. Agora, imagine, quando a gente tem uma reportagem, por exemplo, que sai na imprensa, que nem da BBC, por exemplo, ou sai uma reportagem lá na página da Rede Globo, ou sai uma matéria no Facebook, sempre tem alguém relatando, eu estava naquela noite em tal lugar, com tal pessoa, e eu vi tal e tal coisa. Sempre encontro novos testemunhos assim. Fora as pessoas que escrevem e relatam as coisas, mandando mensagens, e-mails, relatando. Então, expande muito o nível de relatos. E sempre que eu encontro um relato novo, vou atualizando no mapa, né? Colocando as informações adicionais, né? E tem informações ainda que eu estou tentando checar, tanto no meio militar quanto no meio civil, né? Tem agora informação sobre o possível sexto caça, que está quase que confirmado isso, que tem testemunhas visuais, tem confirmação de pilotos, então é uma pesquisa bem interessante, sabe? Você quer segurar essa surpresa um pouco, não é isso? Não quero segurar. É que eu quero a confirmação oficial, né? Eu quero mais algumas informações para que eu possa dizer, foi isso que aconteceu, assim, assado, tá aqui, tem um sexto caso envolvido, né? Você está estudando, mas você pode adiantar em que lugar do Brasil está sendo esse estudo? Esse sexto caça estava sobre São Paulo. Se você pega a trajetória de voo dos caças Mirage, que decolaram da base de Anápolis, eles ficaram só perto da base, eles não se afastaram. Eles, no máximo, teriam ido até Brasília, até a Goiânia, e só. Eles não iriam entrar no estado de São Paulo, por exemplo. Eles passaram muito longe do estado de São Paulo, na verdade. Os caças que decolaram de Santa Cruz, que são 2 F-5, eles sobrevoaram apenas a região de São José dos Campos. Eles não voaram sobre a cidade de São Paulo. Mas eu tenho muito testemunho de gente na cidade de São Paulo que viu caça em cima da cidade. E eu consegui informação, declaração do coronel Zíris Silva confirmando isso. Confirmando que havia um caça F-5 passando sobre a cidade de São Paulo por volta das 8 horas da noite. Das 9 horas da noite. E esse caça, muito provavelmente, ele teve algum tipo de efeito eletromagnético que fez com que ele fosse aposentado logo após a noite oficial. Porque, segundo os técnicos falaram para alguns militares, técnicos de manutenção de aeronaves falaram para outros militares que me confirmaram que na hora em que foram fazer a vistoria da nave, depois que ela pousou, quando eles chegaram com a chave para abrir o painel da aeronave, a chave grudou na lateria da aeronave. Então, tudo isso, estou em investigação ainda, eu quero conseguir o nome do piloto também. Então, é um trabalho, você vai puxando uma coisa que puxa outra e puxa outra, quando você vê, você tem muita informação nova. Parece que dessa noite dos OVNIs pegou também lá em São José do Rio Preto, acho que foi isso, né? Você falou, né? Porque eu conheço ufólogos de lá, que já participaram aqui no meu canal, né? É legal. Sim, né? Muita coincidência. Todas as cidades do estado de São Paulo foram sobrevoadas naquela noite. E parte do estado do Rio de Janeiro, praticamente todas as cidades,
digamos assim, o limite leste foi a cidade de Cabo Frio. De Cabo Frio para oeste, todas as cidades tiveram avistamento. Isso. E São Paulo, toda a cidade de São Paulo, em Goiás, Goiânia, Brasília, Anápolis, tiveram avistamentos. Na Chapada Diamantina, na Bahia, teve avistamentos. Em Ilhéus, na Bahia, também teve avistamentos. Aqui no Paraná, um controlador de voo do Sindacta que fazia, ele estava no APP em Curitiba, e cada aeronave que estava chegando para pouso em Curitiba estava relatando a presença de objetos, e ele anotou 22 relatos naquela noite. Nossa, 22 relatos. E não apenas isso, pessoas trafegando em viagem entre Curitiba e Porto Alegre, na rodovia, pararam para ver os OVNIs passando sobre a região. Nossa, então, lá no Uruguai teve avistamentos na mesma noite, e enquanto os caças estavam perseguindo os OVNIs aqui no Brasil, tinha 2 caças perseguindo OVNIs no Uruguai também. Então, é um caso gigantesco, é fabuloso esse caso. Acho que é o caso com maior abrangência em termos de área e maior número de testemunhas. E talvez em número de objetos também. Objetos, né? É interessante porque aconteceu no país vizinho também, no Uruguai também, ao mesmo tempo no Brasil, né? Bom, estamos aqui com a presença também do ufólogo José Vanderlei também. Fica à vontade aí, viu, José Vanderlei? É isso aí. Isso aí. Tem uma informação sobre a noite oficial que eu tenho muita dificuldade em confirmar ainda. Sim. Que diz que lá no Uruguai são 2 objetos. Isso a gente tem certeza, com base no depoimento dos militares de lá. Mas tem uma informação que diz que um desses objetos acelerou a uma velocidade muito alta, saindo do Uruguai, cruzando a Argentina e chegando no Chile. E aí os militares do Chile, que estavam com a defesa aérea ativada, o radar e tudo, eles viram o objeto se aproximando rapidamente, vindo da Argentina, e já ligaram para a Argentina, questionando o que era aquilo que estava vindo do país deles. E o pessoal da Argentina, os militares falaram, olha, a gente não sabe o que é, isso está vindo lá do Uruguai. Então, isso é uma coisa ainda que eu tento confirmar, mas tem a burocracia de outros burocracia. E tudo. O que seria legal se futuramente achar algum cara que consegue ilustrar o livro, né, o Jackson? Podia desenhar os caças com esses OVNIs, só que aí tem que ter as testemunhas certinho. Ficaria legal o livro ilustrativo, né? É verdade. É uma ideia, né? Se você quiser dando, mas... Talvez saia uma segunda edição do livro. Na verdade, o material que eu tenho, ele vai quadruplicar o tamanho do livro. Então, eu estou pensando em como fazer isso. Ou então você pode fazer, é uma ideia minha, se você quiser, né? Escrever A Noite dos OVNIs, parte 2. Talvez. É uma ideia. Talvez. O José Vanderlei fez uma pergunta, você prefere agora ou depois? Não, posso responder já. Sobre os recentes casos ocorridos no Brasil, né? Talvez ele está perguntando sobre o caso Caieiras, alguma coisa assim. O caso de Caieiras, até dá uma incógnita ainda, né? Na verdade. Porque aconteceu o caso, as informações todas desencontradas, e aí eu fiz uma análise de um grupo que foi até o local para fazer a investigação e concluiu que era um balão, devido à área queimada e tudo, e não tem nenhum vestígio, não tem buraco, não tem nada. E aí ficou como sendo um balão, até por causa da área, assim, de ter caído numa área, e os bombeiros estariam ali para fazer impedir que o fogo se alastrasse e chegasse nas residências. Mas agora tem um Marcão que está fazendo investigação lá no local. O Marcão. Isso, e aí ele está chegando a outra conclusão. Não que seja um fenômeno ufológico, mas talvez tenha ocorrido Ele está trabalhando com 2 possibilidades. É o Leal, né? Que você está falando, né? Isso, ele mesmo. Ou explodiu um paiol de munição que tem ali na região, e aí os militares agiram, porque é um paiol do exército, ou então foi lixo espacial que caiu ali naquele morro, né? Então, ele fez medição com computador Geiger e tudo. Eu acho que isso aí tem que investigar bem mesmo, porque teve apresentador aí, youtuber, que já criou uma história assim, que foram seres nórdicos que estavam meio flutuando, falando que a pessoa...
parece que esse boato pode ser que seja verdadeiro, de alguém viu alguma coisa, mas aí você tem que provar, né, Jackson? Aí, por enquanto, Sim. eu acho que não pode afirmar. Todo mundo com essa curiosidade foi mandando informação no WhatsApp. Gente, peraí, eu não mandei no WhatsApp porque o fórum tem que dizer se tem alguma coisa de verdade ou não. A gente tem que ir devagar, né, Jackson? Então, Exato. Se for um caso, por exemplo, de queda de balão, a possibilidade dessas pessoas estarem ali se justifica pela equipe que vai lá tentar resgatar o balão, né? Os próprios baloeiros. Pode ser checado mesmo para se concluir alguma coisa, né? Sobre isso, para bater um veredito, né? Ô Jackson, você acha que futuramente, vocês pesquisando ufologia, os outros ufólogos, você acha que vale a pena? Porque às vezes as pessoas falam, acontece muitos fenômenos ufológicos, o pessoal fala, né? No interior de São Paulo, em outros interiores do Brasil, talvez pessoas que moram perto de caverna, parte rural. Você acha que futuramente, será que vale a pena ouvir? É que às vezes as informações não chegam também, né? Porque vocês são culpados, né? O que você pensa em relação a isso? Olha, eu acho que o fenômeno ocorre no mundo inteiro, não tem local onde ele se manifeste, né? Mas é que existem algumas diferenças. O pessoal que mora em cidade, por exemplo, ele vai acordar de manhã, vai para o trabalho. Se ele estiver dirigindo, ele vai estar prestando atenção no trânsito. Se ele estiver num transporte público, ele vai estar olhando o celular. Se ele estiver na rua, ele vai estar mais preocupado em não bater nas pessoas, não bater num poste, do que olhar para cima, por exemplo. Mas se ele estiver voltando, né? E aí ele vai voltar para casa, ele não vai ficar na varanda de casa procurando um UFO, um OVNI. Ele vai estar lá mexendo no celular, na internet, vai estar mexendo no computador, assistindo TV, jogando videogame. Né? As pessoas na cidade não prestam atenção no céu. Os OVNIs estão lá do mesmo jeito, mas são poucas pessoas, embora tenha muitas pessoas na cidade, são poucas que vão ficar olhando realmente para o céu, né? Já na zona rural, as pessoas têm um outro modo de vida. Muitas delas, às vezes, não têm acesso à internet, tem energia, que tudo, então tem a televisão, às vezes, mas elas têm um cenário muito bonito lá do lado de fora, então elas saem para observar o céu. Eu sei porque eu tenho parentes no interior e é costume deles sair e olhar as estrelas de vez em quando, porque é realmente muito bonito. Então, isso aumenta as chances, né? E sem falar que pessoa que mora em sítio, por exemplo, às vezes trabalha até escurecer, aí vai para casa, né? E qualquer luzinha chama atenção mesmo no céu, né? E mesmo as pessoas que moram no interior, às vezes, lá fora, na janela, é muito escuro. Por exemplo, eu tenho uma janela aqui do lado, se eu olho para lá, eu vou ver um monte de luz, de poste e tudo. Agora, o pessoal que está lá no interior, que mora em sítio mesmo, ou cidade pequena, às vezes não tem isso. Ela olha para fora, tá tudo escuro. Se aparece um UFO, já chama atenção. E aí ela vai lá fora e observa. Então, por isso que tem uma certa... um número maior de avistamentos em área rural. Mas não quer dizer que seja uma presença maior nessas áreas, e sim que as pessoas têm mais facilidade de observar, né? E parece que os extraterrestres gostam dessas estratégias, né? E se apresentar em lugares onde não tem muitas pessoas, em áreas urbanas, né? Rural, enfim, ou florestas, né? É interessante isso, né? Da parte deles, né? Dá essa impressão, né? No caso da noite oficial mesmo, ocorreu a maior parte em área urbana, né? Sobre cidades. Sim, Tem relatos em zona rural, né? Pessoas que estavam na zona rural, em sítio, e viram os objetos passando. E não apenas um, vários, 5, 6 objetos passando em conjunto, voando informação, fazendo manobra. E aí tem um caso interessante, ainda dentro do fenômeno da noite oficial. No Rio de Janeiro, tem um morro chamado Morro do Cavalcante, na zona norte do Rio de Janeiro. Sim. E na noite oficial, na noite de 19 de maio, um objeto desceu no alto do morro. E duas crianças que brincavam no alto do morro, moravam na região ali, e estavam brincando em frente de casa, viram uma mulher descendo, flutuando pelo morro. Sim. Então, você vê que o fenômeno ocorre. Você só precisa prestar atenção, né? Como ele está ocorrendo, né? As pessoas que viram na noite oficial eram pessoas que estavam fora.
fora de casa e tudo, estavam olhando para o céu e tudo, então essas viram. Então, mas mesmo assim, uma quantidade muito grande de testemunhas, né, em toda parte. E é claro que é melhor até preservar o ufólogo que acabou dizendo isso, né? Eu não tô lembrado quando foi isso, mas há muito pouco tempo. Em Santos, tinham pessoas na praia que viu um objeto que lembra muito charuto, né? Formato charuto. Interessante, né? Era cilindro, parece. Aí mandaram por esse ufólogo analisar as fotos, né? Uhum. Pois é, sobre Santos, na noite de 29 de maio de 86, tinha um objeto em formato cilíndrico sobre o mar, né? Mas à frente de Santos, ali, alguns quilômetros mar adentro. Mas as pessoas na praia observaram aquele objeto. Observaram bem, porque o objeto tinha 11 quilômetros de extensão, né? Nossa! No radar. 11 quilômetros. 11 quilômetros, nossa! Captaram no radar, os radares da Força Aérea pegaram o objeto, e tinha vários outros objetos sobre o estado de São Paulo. Em determinado momento, todos os objetos seguiram em direção a esse objeto maior, e aí se transformou numa coisa só, né? Os plots fundiram na linguagem dos militares. Louco, né? Acelerou para cima. Tem coisas que a ufologia não tem explicação, né? Muitos ufólogos assim, né? Realmente, né? Não é o único caso que a Força Aérea pegou de objetos gigantes, né? Tem vários documentos da Força Aérea que tem objetos de tamanho gigantesco. Tem um documento da Força Aérea que fala de um objeto de 30 quilômetros de comprimento visto por pilotos. Fora o da Missão do Prato também era enorme, né? O objeto também, né? Na Missão do Prato, né? Em 77. Era tripulado, né? Saiu um ser flutuando, né, do objeto e se aproximou deles, depois voltou para a nave. E aí é curioso, isso também. E aí é curioso que você vê que tem negacionista falando que o caso da Operação Prato é tecnologia dos Estados Unidos, né? Mas ai, meu Deus do céu. Que tecnologia é essa? Tem as fotos? Tem as fotos? Pois é, tem tudo. Mano. Não sei de onde ele tira essas ideias. Cada uma. É absurdo. Absurdo, é. Vamos lá, então. O Jackson, você saberia responder alguma coisa sobre os agroglifos? Sempre aparece também no Paraná, né? Acho que é difícil. Eu não cheguei a investigar o caso dos agroglifos na época que aconteceu aqui. Sim. Eu ainda trabalhava em empresa, então eu tinha que cumprir os horários da empresa e não tinha como faltar, não tinha gente para me repor. Então eu acompanhava de longe. Mas o caso de agroglifos em si também não foi assim algo que me chamasse tanto a atenção, sabe? Eu nunca considerei o agroglifo como um fenômeno, um fato assim mais ufológico. Eu considero ele algo mais ultradimensional, alguma coisa assim, de outras dimensões, alguma coisa nesse sentido. Não exatamente ufológico. Tem uma ligação, sim, mas não tão ufológico e não a ponto de me despertar interesse para ir atrás e fazer uma investigação mais detalhada a respeito, né? Agora, se fosse uma marca de pouso de OVNI, aí eu dava um jeito e ia até lá investigar, né? Porque a marca de pouso em si é bem legal de investigar. Sim. O Jackson, já que o José Vanderlei perguntou, vamos responder, né? Ele perguntou se você concorda que as naves triangulares são de construção americana. Você acha? Olha, eu acho que não. Eu acredito que exista alguma outra inteligência por trás. Porque não é assim tão fácil fazer uma engenharia reversa, porque, perceba, vamos dizer assim, se eu for fazer uma engenharia reversa de uma aeronave, de um avião, eu não conheço nada sobre aviação, digamos assim, eu sou de um povo que não conhece nada sobre aviação, para eu fazer engenharia reversa, eu vou ter que entender para que existem certos elementos. Né? Então, eu não vou conseguir construir um avião igual ao que tinha, justamente porque eu não vou ter esses conhecimentos. Então, a gente sabe que essas naves têm algum tipo de tecnologia. O próprio Bob Lazar, que
fez o estudo nesse sentido de engenharia reversa, ele sempre fala que, mesmo anos analisando aquele disco voador que ele estava estudando, ele não descobriu como funcionava o motor da nave e nem se a nave tinha motor. Ela simplesmente funcionava. E eles não sabiam como era isso. Né? Então, se a gente não tem o conhecimento de como funciona, é difícil a gente reproduzir o funcionamento. É verdade, é difícil mesmo. Então, nesse sentido, eu acredito que as naves triangulares não têm assim, uma origem, digamos, dos Estados Unidos. Se for alguma coisa assim, vai ser algo muito limitado, como uma aeronave convencional, mas sem qualquer característica ufológica nela. Manobra, velocidade, furtividade, igual dos OVNIs, não vai ter. O Jackson, você já acompanhou também alguma coisa, apesar que tem outros polos, né? O caso Varginha. Toda vez que o pessoal fala do caso Varginha, não teve assim um estudo que falou que alguém viu alguma coisa naquela época em cidades vizinhas, algumas regiões perto. Será que alguém nunca se aprofundou nessas partes? Eles falam daqueles moradores ali que estavam perto, que viu um objeto que lembrava o tamanho de um micro-ônibus, se não me engano, né? Mas, fora isso, o pessoal não acabou se aprofundando mais no que aconteceu em cidades vizinhas, né? Pois é. Algo, né? Eu ouvi um relato uma vez, e eu nunca encontrei qualquer tipo de confirmação ou de estudo a respeito, nem os ufólogos principais falando a respeito. Então, eu trato como um boato. Segundo o boato, né, digamos assim, em determinada época, algum tempo depois do caso Varginha, uma das criaturas teria escapado de um galpão, de alguma coisa assim, dentro da escola de sargento das armas. E aí teria sido um rebuliço lá para capturar ela e colocar lá de novo, dentro de onde ela estava confinada. Isso seria poucos dias depois da captura, né? Eu não tenho qualquer tipo de confirmação de que isso tenha realmente ocorrido. Então, para mim, é mero boato, né? Mero boato, né? Aqui também teria a pergunta dele, né? Bom, o Jackson, vamos lá. Tem algum caso que você está achando importante, além dessa noite dos OVNIs, assim? Olha, eu fiz um estudo recente, questão de junto com a noite oficial eu fiz esse estudo, na verdade. Sim. Em 1984, ocorreu um caso bem interessante aqui na região sudeste, na região de São Paulo, né, na área de São Paulo. Sim. Foi em 28 de outubro de 1984, isso da meia-noite, quando começaram a surgir vários objetos sobre a cidade de São Paulo, São José dos Campos, Ubatuba, Itanhaém. Então, são vários objetos, e lembra muito a própria noite oficial que ocorreu anos depois. Esse caso, então, ele durou aproximadamente 1h30, 1h40 de ocorrência. Então, apareceu nos radares, vários centros em comunicação. Então, a CC Brasília pegou os primeiros objetos, ligou para a Torre de Congonhas para ver se ele estava vendo alguma coisa, ligou para a PP São Paulo para ver se eles estavam captando alguma coisa, ligou para a Torre de São José dos Campos, entrou em contato com aeronaves. O próprio operador da Torre de Congonhas, ele chegou a ver os objetos, ele pegou o binóculo, apontou e viu as luzes. E interessante que daí, num determinado momento, um objeto estava sobre a região do Parque do Estado, pairando ali a 24 km por hora de velocidade, e aí, de repente, ele acelerou para 976 km por hora, de forma muito brusca. Então, 976 km é a velocidade que o avião comercial, digamos, aquele Boeing da Latam, por exemplo, é a velocidade que ele chega quando ele está no ponto mais alto da sua viagem, que é a altitude de cruzeiro. Então,
Imagina, olha o tempo que leva, né? Entre a decolagem até ele chegar naquele nível em que ele consegue atingir aquela velocidade. Então, leva aí vários minutos. Esse objeto não, ele fez uma aceleração muito rápida, chegando nessa velocidade, né? E hoje, por exemplo, não tem nenhuma aeronave que seja do tamanho de um Boeing que consiga fazer esse tipo de deslocamento, acelerar dessa velocidade e, de repente, ele desacelerar. Porque um avião, um Boeing, quando ele vai decolar, ele tem que chegar a 260 km por hora para ele conseguir embicar e subir. Mesma coisa para descer. Então, abaixo dessa velocidade, ele perde sustentação e vai para o chão mesmo. Ele não decola. E se ele muito rápido. Muito rápido. Isso, e se ele estiver voando e diminuir muito rapidamente a velocidade, para baixo de 260 km por hora, o avião vai descer, vai cair. Né? Ele tem que ter uma sustentação no ar. E aí você vê essa variação de 24 km e 976 km, é muita coisa. Não tem ainda tecnologia que faça isso. Né? Aí os militares acionaram a defesa aérea e tudo, e ficaram discutindo. Tem um documento da Força Aérea de 36 páginas, detalhando esse fato, com a transcrição de comunicações e tudo. E ao final do documento, eles fizeram um relatório do caso, e um tenente, chamado Tenente Admir, ele fez sugestões para a Força Aérea. Para a Força Aérea criar um procedimento para registrar esses fatos. Então, ele sugere que seja gravado tela de radar, que seja aplicado um questionário, anotado todas as informações possíveis e tudo. E aí, no ano seguinte, a Força Aérea criou um documento lá com um protocolo para o SINDACTA 1 seguir em caso de avistamento de OVNI. Nossa. Esse protocolo ele estava em uso na noite oficial. Daí aconteceu a noite oficial e eles viram que aquilo não era o suficiente, eles precisavam melhorar. E aí, então, surgiu a diretriz específica, a 04/89, né, em 1989, que determinou como que a Força Aérea deveria agir em relação à questão ufológica. E aí, no ano seguinte, isso tudo foi normalizado, veio uma norma de procedimento aeronáutico, mandaram para vários órgãos para oficializar aquilo, e aí, então, se adotou um questionário de 2 páginas, e esse questionário é usado aí até hoje. Na verdade, assim, é uma coisa que você está analisando, mas essa história ainda não está em nenhum livro ainda, né? Ou está? Desse caso, eu cito no livro. No livro da... tá, você, né? Eu faço um breve resumo sobre esse caso. Mas ele não é abordado. Nenhum outro abordado. Inclusive, você vai atrás mais informação, né? Nesse caso, eu acho que não teria assim tanta necessidade, porque a gente tem, a menos que surjam os áudios, né? As gravações de comunicações daquela noite. Mas ele não é assim tão significativo a ponto de buscar mais informações, né? Ele é importante porque gerou toda uma postura da Força Aérea, mas não é tão significativo para justificar mais algum tipo de investigação, até porque os documentos são muito bem detalhados, e eu fiz no vídeo que eu fiz lá para o canal, inclusive eu consegui plotar a posição dos objetos, mostrar a hora que eles apareciam e tudo, então ficou bem legal. Talvez os casos mais recentes, aí sim, aí seja interessante uma investigação, né? De outros casos, assim, mas a Força Aérea não tem liberado muita coisa mais. De 2018 para cá, não liberou mais nenhum tipo de documentação. O meu interesse maior agora é nos relatórios da Marinha. A Marinha tem registro... Eu estava pensando em falar alguma coisa do mar, mas já que você tocou daqui a pouco... Eu conversei com um controlador de voo da Marinha, trabalhou inclusive no porta-aviões Minas Gerais, e depois no São Paulo, e ele fala que a Marinha não pega só objeto no céu, ele pega também embaixo d'água. Embaixo d'água. Isso. Os relatórios que eles fazem é muito mais detalhado do que os da Força Aérea. Da Força Aérea é 2 páginas só, eles preenchem o relatório que é sujeito a erros, porque não é tão bem montado, digamos assim. Mas o da Marinha não. Da Marinha eles colocam fotos, colocam frames de vídeos, colocam dados das testemunhas, tudo que eles podem colocar no relatório, eles colocam.
E esse piloto, esse controlador, ele falou, ó, e a gente pega objeto não só em cima, a gente pega embaixo d'água também. E os operadores, eles sabem diferenciar. Quando é uma baleia, vem um tipo de sinal, quando é uma rocha é outro tipo de sinal, quando é um submarino é outro tipo de sinal, e quando esses objetos é uma coisa completamente diferente. Aquela imagem que está na internet da Marinha Americana, de um objeto em forma de disco voador no mar, que ele está um pouco acima do mar, perto dos portas-aviões ali. Você acha que aquilo é verdadeiro ou é só uma simulação para explicar o que aconteceu aquilo? Aquele que depois o objeto entra na água? Fica isso. Fica na água, parecendo um pouquinho, só que ele está dentro do mar, assim. Ah, sim, aquele que foi feito pelo submarino, pelo periscópio? Eu acho que pode ter sido foto, talvez, de helicóptero. Não sei de onde que eles tiraram foto aqui lá. Ele tá acima, né? Mostrando ele acima, só que ele tá no mar. O disco voador tá no mar. Uhum. Será Olha, que é eu verdade? acredito que sim, eu acredito que é possível. Né? Porque a Marinha dos Estados Unidos, não só a Marinha dos Estados Unidos, mas a Marinha do Brasil, eles conseguem registros de objetos muito próximos, porque esses objetos se aproximam mesmo das embarcações. Agora, a questão é eles abrirem mais as informações, né? Não só a Marinha dos Estados Unidos, eles já estão fazendo, mas a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil precisa liberar as informações. Já não dá mais. Tem justificativa para ficar mantendo esse segredo. Eu vou até torcer para você investigar isso daí, quem sabe tiver mais informação para a gente falar aqui no canal, né? Sim. Inclusive, né? É claro que eu prefiro até conservar o nome do fólogo, né? Mas parece que Peruíbe, não vou lembrar se era realmente um pescador, mas ele viu um objeto saindo do mar, né? Sim. Em Peruíbe teve, em Santos, Ilhabela, todos esses lugares, né? Esse tipo de relato de objeto que sai do mar. O do litoral, o mais famoso, mas faz tempo que aconteceu, não vou lembrar a data, né? É aquele caso que uns pescadores estava perto da nave, no barco, pegou uma certa radiação neles, no corpo deles, né? Sim. São umas histórias mais, né? Lá nos casos da Operação Prato também, um objeto saindo da água. Tem um vídeo que pessoas viram, que foi feito pelos militares, e que mostra um objeto que veio vindo sobre um barco. As pessoas no barco estavam vendo aquele objeto sobrevoando o barco, assustando as pessoas, e as pessoas se jogando na água, e depois o objeto entra na água. Tem um vídeo assim da Operação Prato. Tem umas coisas muito interessantes. Até do Cristóvão Colombo, aquelas cartas confirma mesmo, né, que ele viu um objeto sair, né? Sim. Interessante até isso, né? Tem umas cartas que confirmam. Legal. Bom, vamos pegar aqui a pergunta da Roseli, acho que é isso, né? Ela perguntou qual o livro que deu mais trabalho, né? E qual foi o mais emocionante de escrever? Ela perguntou para você, né? Olha, talvez o mais trabalhoso tenha sido o UFOs no Espaço. UFOs no Espaço. Porque ele foi uma investigação que exigiu várias e várias horas, muitas horas sentado na frente do computador, puxando as fotos, analisando e tudo. Então, alguns anos atrás, num horário como esse, estaria eu ali, baixando fotos, às vezes fotos com 30 gigabytes de tamanho, baixando, analisando, separando, classificando, depois cruzando com informações do governo. Então, foi... depois tentando entender o contexto, então foi trabalhoso. Mas os dois livros foram emocionantes de se escrever, porque tem, sabe, quando a gente é ufólogo e a gente está investigando alguma coisa, quando a gente descobre uma coisa inédita, aquilo dá uma alegria tão grande, deixa a gente assim eufórico, sabe, em algumas situações. Então, quando eu escrevi o livro da Noite Oficial, o livro do UFOs no Espaço, eu encontrei fotos que ninguém conhecia de OVNIs ainda, feita pelos astronautas. O Neil Armstrong fotografou um triângulo na Lua, um objeto com 3 luzes, por exemplo. Ninguém conhecia essa foto, né? Aí você vê, descobre esse tipo de material. E depois eu encontrei a transcrição das comunicações dos astronautas. Tem um youtuber famosinho aí na internet que está dizendo que ele que descobriu.
Mas ele está falando isso de maio para cá. Esses documentos eu estou apresentando desde 2018. Desde 2018, mostrando na internet, mostrando no livro de tudo. Então, eu tenho o site, ele não tem o site, ele não sabe onde está, mas eu sei onde estão esses documentos, em um site da NASA, onde eu peguei. Tem milhares e milhares de páginas de transcrição de comunicações, então eu encontrei casos de avistamentos inéditos nessas transcrições, avistamentos que ninguém conhecia. Por exemplo, o Michael Collins, que fez parte da Apollo 11, ele viu um objeto e ficou maravilhado com aquele objeto que ele viu e fotografou na missão da Gemini 10, alguns anos antes. Depois, na Apollo 11, eles viram objetos também acompanhando a cápsula, né, e outras missões também tiveram acompanhamento de OVNIs. Se não me engano, foi o Apollo 12 que viu aquele em órbita, né? Que estava na ilha, né? Parece um disco, um voador, né? Na verdade, aquele lá não é, sabia? Não é. É da Apollo 12, mas aquilo que eles fotografaram como sendo um disco é um pedaço de foguete, infelizmente. O foguete vai se afastando e ele vai girando, ele vai inclinando, e aí ele adota aquela forma de foguete. É mais ou menos assim, ó. Nossa, eu vi gente falando da ufologia aquilo sério, eu também não vou aqui queimar a pessoa, vou deixar quieto, é mais ou menos como isso aqui, ó. Tá? Então, o módulo lunar estava dentro, então eles extraíram o módulo lunar e aquilo foi se afastando, afastando, inclinando, e daí ficou em formato de disco, com o sol batendo, refletindo a luz, ficou o formato de disco. Mas eu tenho fotos em altíssima resolução disso, e eu não sabia. Claramente que é um pedaço de foguete. Infelizmente. Nossa. E essas imagens ainda encontra no Google? Tem um site científico, que não é da NASA, mas que usa o material da NASA, eles escanearam as fotos diretamente dos negativos, então por isso que eu encontrei centenas de fotos de OVNIs ali, e então é material original, é bruto, não foi adulterado pela NASA, né, como se especula em outros casos, é material original, né, e os documentos também, os documentos tiveram que ser liberados porque existe a lei que obriga a liberação das transcrições, só que a NASA não fez propaganda, ela só liberou e colocou no site, para atender a determinação do governo. Eu vi dizer que a NASA, um desses Apolos, que eu não vou lembrar, ela só liberou aquela que o astronauta vê o objeto brilhando, e aquelas que ele tirou mesmo, né? Ele estava aqui, tirou assim, né? Eles não liberaram a NASA, né? Isso é verdade, então, né? Na verdade, todas as fotos que foram feitas já foram liberadas. Inclusive, a NASA ela tem um problema, ela não pode omitir as fotos. Por quê? Quando a missão vai para o espaço, ela tem um documento chamado Press Kits, que é divulgado para todo mundo, né? E lá diz o que eles vão levar para a missão. Então, vai levar lá, por exemplo, 3 máquinas fotográficas e 30 rolos de filme, né? Sim. Se a NASA omite qualquer uma das poses daquele filme, os cientistas vão questionar, porque os cientistas têm acordos com a NASA, acordos de cooperação. Olha, eu ajudo vocês no programa, eu monitoro a cápsula na ida, mas em contrapartida eu quero ter acesso às fotos da Lua para fazer meus trabalhos aqui. É mais ou menos assim o acordo deles, né? Agora, se, por exemplo, vamos dizer assim, o cientista pede, olha, eu quero a foto de tal região da Lua. Se tiver um OVNI lá, a NASA vai ter que fornecer aquela foto, ela não pode omitir, entendeu? Porque existem esses acordos. Então, ela não vai simplesmente... Agora, o que acontece é que ela bate várias fotos da mesma região. Então, quando vai lá o cientista, pede lá, vamos dizer que a NASA fez 10 fotos do Mar da Tranquilidade, de uma região lá. Quando o astrônomo pede uma foto daquelas, a NASA vai dar 8, 9 fotografias e vai deixar a 10ª fotografia lá guardadinha no site, vai estar disponível, né? Mas ela não vai ficar fazendo propaganda para pegar aquela foto. Ela deu lá, ó, tá aqui as fotos, mas a foto que tem o OVNI vai ficar lá. Ela vai atender a lei,
mas, né, vai dar uma de João sem braço, né? Vai dizer que liberou, mas tá ali. Tá ali. Eu fiquei sabendo algumas coisas que acabou fazendo na palestra que eu frequentei, né? Quem fala muito isso também é o Petit, né? Uhum. Isso daí eles estão, né? E realmente parece que os astronautas ficaram com um certo trauma, né? Mesmo segurando, né? Uns falam que alguns ficaram depressivos, né? Porque realmente você vê uma coisa lá que deve arrepiar os cabelos mesmo, né? Você tá lá, né? Então. E aí não pode falar, né? Só pode falar entre eles e de forma bem camuflada, né? Para não ter problema. Infelizmente tem esse medo ainda da maioria dos astronautas em admitir o que viram por lá, né? É muito interessante isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, é que a Maria Cecília, não sei se foi uma pergunta, né? Mas também não entendi muito, né? Se algum país tivesse essas tecnologias, já teria dominado toda a Terra? Em que sentido, né? Também não entendi muito, mas... Eu entendi mais ou menos o que ela disse. Você entendeu? Ainda bem, eu não entendi. A tecnologia dos objetos, dos OVNIs, por exemplo, os negacionistas dizem que muitos dos fenômenos são de origem terrestre, humana. Eles falam que a noite oficial foi feita por tecnologia dos Estados Unidos, que a Operação Prato, lá os fenômenos foram tecnologia dos Estados Unidos. Se fosse verdade, por exemplo, a gente não teria um problema lá na Ucrânia, né? Bastava os Estados Unidos pegar uma navezinha dessas e lá detonava todo o exército dos russos, não tinha discussão, acabava a encrenca, né? E era assim, o cara lá da Coreia não precisava ficar com medo dele soltar bomba a qualquer coisa maldita, né? Qualquer coisa que o governo dos Estados Unidos fale, o coreano já arrisca jogar bomba, né? Em outros países. Ele não teria esse medo. Era só chegar lá, jogava um raio em cima do presidente lá, matava o presidente, pronto, estava resolvido. Né? Aí, alguém ia assumir o local, pronto, jogava o raio de novo, matava. Resolvia a questão. Né? Já resolvia a questão. Não ia ter nem discussão com os coreanos. Mas eles não fazem isso, não fazem porque não tem a tecnologia. Né? A tecnologia dos Estados Unidos, equivalente à da Rússia, equivalente da China também, em termos bélicos, tem as armas secretas? Tem. Mas não é no nível de uma nave alienígena, como a gente vê na ufologia. Está muito abaixo disso. Até a própria investigação do Pentágono lá mostra isso. O Pentágono diz que não tem provas de que sejam alienígenas, mas eles não sabem dizer o que é. Se eles, com toda a aparelhagem deles, com todo o equipamento, com toda a tecnologia, não sabem dizer o que é, e os russos não sabem dizer o que é, e a China não sabe dizer o que é, se nenhum deles sabe dizer o que é, como é que vai ser algo terrestre? Óbvio que não é terrestre. Óbvio que não é do nosso povo, da nossa sociedade. Parece que é uma coisa que a gente tem que questionar mesmo, porque parece que eles têm um aparelho que lembra muito o Google Maps, que aquilo lá faz, né? Vai aproximando o computador, né? Então eles estão escondendo realmente, né? Que aquilo lá dá pra saber, né? Porque quando caiu a nave em Varginha em 96, né? Acho que, eles já sabiam, né? Parece que é isso. Né? Já sabiam, né? Com os radares lá, eles têm tecnologia, né? Então. Pois é, e existe essa questão, como é que o governo americano e o governo americano sabia onde ia cair, como é que alertou o governo brasileiro? Isso é objeto de investigação, objeto de estudos. Infelizmente, os ufólogos que atuaram mais ativamente no caso não se aprofundaram nessa questão, que é uma questão importante, né? Mas nós temos outros ufólogos, temos a Adriana Castro, por exemplo, que tem analisado essa questão, buscando identificar como que essa informação chegou ao governo brasileiro, né? Se existe algum acordo, se houve algo mais, algo que gerou essa queda, né? Então, tem um trabalho bem legal, seria até um dia chame a Adriana para vir apresentar o trabalho dela, que é bem interessante o que ela descobriu sobre isso. Sim. Então, tem uma pessoa que tem muito amizade, está próximo também, alguns ufólogos,
O que você acha, o Jackson? Aquela história dizendo que na guerra da Ucrânia, lá com a Rússia, tem gente dizendo que talvez não é verdade, que apareceu alguns objetos não identificados. O que você pode pensar em relação a isso? É Olha, ou não é? não, eu não acredito que sejam, as fotos, pelo menos os vídeos que eu vi, não acredito que sejam OVNIs, né? Nem as afirmações, porque mandaram até em TikTok, né? É, Que pouco do que falou que os apareceu, militares falou que viu um objeto, então não dá para sim, confirmar realmente, né? Se é não dá. verdade. Pouca coisa do que apareceu ali pode ser aeronave de espionagem, alguma coisa assim. Ah, Mas sim. a maioria ali é montagem, é criação ali para Tem gente ganhar. achando que pode ser até drone, né? Teve gente falando, né? Tem Ah, isso. sim. Tem isso também, né? Bom, vamos aproveitar um pouco aqui a pergunta aqui, né? Depois eu até falo para o Jackson falar do canal dele, né? Se alguém quiser ver, às vezes não conhece ainda, né? Bom, como é que é isso aqui do José? Vamos lá. Vocês têm alguma informação sobre o caso de Iturama no Triângulo Mineiro? Você sabe alguma coisa dessa história? Olha, só o que a mídia publicou. Eu não me aprofundei nesse caso. Até é um caso Sim. que eu quero aprofundar mais e abordar lá no fenômeno, né? Até porque tem as testemunhas e tudo, tem a família inteira e um dia talvez até ir lá, né, na região, visitar e tudo, e conhecer, né? Eu gosto muito disso, de ir até o local e se eu não posso ir até o local, conseguir o máximo de imagens do local e vídeos e mapas e tudo. Eu gosto de detalhar bastante nos meus trabalhos. É. Mas antes de eu fazer a pergunta, só essa aqui do José Vanderlei, é que o José Vanderlei Mas por que a Operação Prato? Porque ele acha que. Peraí. Mas por que a Operação Prato? E se os extraterrestres não é extraterrestres? Não, intraterrestres. Ai meu Deus, agora me bananei isso aqui. Olha, aí entra naquela questão, né, que eu Aham, gosto de colocar, eu gosto de rotular como alienígena, não aham. exatamente como extraterrestre. Porque se é extraterrestre, se eu defino como extraterrestre, estou dizendo que está vindo de outro planeta. Se eu coloco como alienígena, estou colocando que é algo que não se origina na nossa sociedade, nos nossos povos conhecidos aqui, na nossa tecnologia. Por isso que eu defino como alienígena. Então, alienígena pode ser extraterrestre, pode ser intraterrestre, pode ser aquático, com base subaquática, pode ser de outras Subaquático é dimensões, interessante. no tempo. Então, tem uma série de possibilidades que o termo alienígena permite. Né? Por isso que eu uso o termo alienígena nesse caso. Agora, identificar exatamente a natureza deles é algo que ainda nos desafia. Né? Ainda exige muito estudo, muita dedicação, mais informações, né, para a gente chegar a algum consenso. Em Peruíbe tem um boato, né, o Jackson, que 30 metros passando o litoral, o mar, pode ter uma base intraterrena, né? Não sei de onde que chegaram com essas pesquisas, pode ser que seja verdade, né? Eles falam. Dizem, na verdade, dizem mais ou menos a 30 quilômetros mar adentro. É, Eu acho que não existe algum, pelo menos a nível oficial, né? Talvez a Marinha tenha alguma coisa é, disso nesse sentido. Teria que fazer uma análise de fundo de bacia e tudo, e talvez análise geológica, sismológica, alguma coisa assim. essas entrevistas com a Marinha, você vai começar quando, Jackson? Mas aí pode concluir que eu acabei cortando o que você ia falar também, né? É, ainda sobre a base, então precisaria de estudos, né, científicos para identificar coisas no subsolo. Sim, você precisa. Aí depois você vai fazer a entrevista, né? Isso. A questão daí das entrevistas da Marinha, aí depende da Marinha, né? Depende da Marinha aceitar dialogar, aceitar compartilhar informações. Tem que O que eu conversar bem, né? consegui, tudo que eu consegui com a Marinha foi de forma extraoficial, com contato com militares que não podem ser identificados. Né? Eu sei quem são, mas eu não posso fornecer os nomes, senão prejudica eles. Né? Isso, mas
essa pesquisa, você não tem uma data quando vai começar, né, Jackson, mais ou menos? Ainda não tem, né? A qual? Você diz da desse relato da Marinha. Não, não tem. Tá. Seria bom que tivesse, né? Não sei. Não sei como é que... Se a Marinha tem algum plano nesse sentido. Vamos aguardar. Aí qualquer coisa, até no seu canal, você pode falar mais pra frente, né? Porque eu nem sabia que você tinha um canal, mas a gente tá aí junto aí. É legal, né? Ô Jackson, você fez esse livro nessa questão dos astronautas aí, que viu, né? Você acha que tem alguma coisa que a NASA pode estar escondendo? Porque também eu cheguei a estudar um pouco, né? Objetos que estavam perto de Júpiter, Saturno, na Lua, né? Eu gostaria que você falasse se você acha que aquilo é verdade, porque os ufólogos parece que não quer falar. Muitas imagens de vídeo que mandam em rede social que era um objeto que estava próximo ao Sol. O que você tem a dizer em relação a tudo isso, né? Olha, tem muitos casos que são mal interpretados. Né? Sim. Quando existe muita luminosidade em determinados equipamentos com sensibilidade, existe vazamento de pixels, que é o que se explica em muitos casos aí dos UFOs solares, mas não explica todos. Tem muitos casos ali que a gente vê que é algo sólido refletindo luz, né? Agora, cada caso é um caso, teria que fazer uma investigação mais aprofundada em cada imagem para dizer, isso aqui tem chance de ser um objeto, uma nave, alguma coisa, já esse outro não é uma nave. Né? A questão de Saturno é meio complicada, porque Saturno é um planeta com muita lua, muita lua. E tem os anéis, né? Partículas de gelo e tudo. Então, tem muita coisa que precisa ser entendida naquele planeta ainda. Né? Tanto ele quanto tudo, que ainda não se conhece adequadamente. Então, pode ser algo natural, talvez. Porque teve pelo livro, né, também teve aquela reunião de todos os presidentes no final de 89, na década de 90, onde até o governo russo revelou que eram objetos enormes que estavam aparecendo no nosso sistema solar, né, perto desses planetas, né? Pois é. Então, é interessante, né? Sabe? Isso. Bom, chegamos aqui a 1h07, né? Bom, quero agradecer aqui o Jackson Camargo. Acho que eu também, as perguntas, acho que, né? Eu acabei fazendo. Lembrando que, já com a permissão dele, essa gravação vai estar no canal Segredo do Mundo 2, na sua tal ufologia sobre os estudos, né? Aqui são assuntos variáveis, né? Aqui também tem astronomia, arqueologia e outros assuntos também. Ufologia também vai continuar, claro, né? O Jackson, se quiser, você pode falar do seu canal e gostaria que você falasse as suas palavras finais para se despedir, né? Tá certo. Então, deixa eu falar primeiro do site. O nosso site, o Fenômeno, é o www.fenomenum.com.br. Você vai encontrar artigos muito profundos sobre OVNIs, sobre documentos. Lá você vai encontrar milhares de páginas de documentos. Eu tenho... Todo dia tenho colocado um pouquinho mais. Eu tenho em torno de 300 mil páginas que eu já encontrei na internet, 300 mil páginas de documentos de Brasil, Argentina, Espanha, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Dinamarca, Nova Zelândia. E então esses documentos todos eu quero colocar lá no Portal Fenômeno, 300 mil páginas, né, com investigações de governos e também boletins ufológicos do mundo inteiro. Tem um monte de países ali, deve ter aproximadamente 100 países, talvez um pouco mais que isso, com boletins ufológicos que eu vou colocar lá. Você que gosta de ler em outras línguas, vai ser uma coisa bem legal. E aí agora eu tenho o canal Jackson Camargo, no
no YouTube. Só escrever Jackson Camargo ou UFOJack você encontra. E lá eu tenho artigos, vídeos aprofundando bastante a questão da noite oficial. Eu tenho o programa Alô Terráqueos, que vai ao ar todo domingo, onde eu analiso a semana, né, na questão ufológica. Agora tem o programa Contatos Imediatos também, eu vou abordar casos ufológicos. Então, tem muito conteúdo legal lá para... Depois, com calma, eu volto a fita aí e pego o site aí. Eu vou também... Eu gosto muito desses assuntos de ufologia, né? Sempre tem que ficar por dentro, né? Gente, tem fala os que você escreveu, né? O UFOs no Espaço e o Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Sim. Estão à venda pela revista UFO, pela loja da revista UFO, ou direto comigo, né? Você pode encomendar via WhatsApp. Também, né? Aí compra comigo, eu mando autografado para você. WhatsApp, para quem quiser, é 41 988 930 383. E tem um grupo no Telegram também. Lá do Telegram, sim. Se você entrar lá no canal, nos vídeos, eu sempre coloco o linkzinho lá para o Telegram. Então, se você quiser fazer parte, participar lá dos nossos papos também. Sim, quando eu puder, eu vou aparecer lá, sim. Tá? Gente, agradeço demais aqui o Jackson Camargo. E foi um prazer. Eu espero, se você tiver outra tese, volta aqui, tá? Pra gente falar. Volta. Obrigado, né? Já participou muita gente aqui da UFO, né? Como o caso o Márcio também, que já trabalhou. Muitos aí, né? O Tony, enfim. Gente, eu desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau. O meu amigo vai dar dicas de telescópio aqui no sábado, que ele manja muito de telescópio, tá? O Daniel. Vai ser legal, vai falar dos telescópios modernos. Tá? É isso aí. Tchau, tchau. E até mais a todos aí. Tchau, Jackson. É isso aí. Tchau, gente. Grande abraço.